será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, trecho profundo, olha, um versículo, dois versículos é muita profundidade aqui. Nós somos inúteis, está dizendo aqui, não por uma escolha nossa, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E aí me faz pensar no paraíso, me faz pensar em Adão, que fez com que nos tornássemos, pelo pecado original, inúteis. Me faz pensar em Isaías, que fala que nossas boas ações são como trapos sujos, porque o ser humano sempre tem uma segunda intenção nas coisas que ele faz. Cada um de nós não temos uma pureza verdadeira, e às vezes temos momentos de pureza, mas na maioria das vezes somos inúteis, e é tão difícil admitir isso, ou pensar nessa situação, entender a nossa pequenez. Hoje eu estava vendo um exemplo que Deus deixa, uma pessoa perguntou na internet o porquê das formigas, qual a utilidade, e sem falar ecologicamente, Deus deixou nas formigas um ser tão pequeno, um exemplo grande, e Provérbios fala sobre isso, do que podemos aprender com elas. Elas sozinhas não fazem muita coisa, mas elas não têm líderes, é uma das características, embora tenha a rainha, mas no fundo elas são guiadas pelo instinto, segundo o que eu aprendi pela internet, que não sei até que ponto isso é verdadeiro. Outra questão, mas isso é fato, elas são unidas, e unidas elas têm muita força, aí me faz pensar em cristãos unidos, comunidade de fé. Elas são muito pequenas e por causa dessa fragilidade elas precisam umas das outras, e nós também. Não é à toa que o primeiro maior mandamento de Deus é amá-lo acima de todas as coisas, o segundo, amar o próximo. Então, amar o próximo está ligado ao próximo, união, comunidade, isso é uma das maiores bênçãos que Deus nos dá, ainda que sejamos tão pecadores, mas exatamente é assim que nós trabalhamos o nosso caráter. Vamos lá, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Puxa, talvez eu não termine esse trecho aqui, você pode ler depois, que é muita coisa para comentar. Falando em liberdade dos filhos de Deus, uma pessoa fez um comentário bem interessante ontem nas redes sociais sobre o vídeo que eu postei, sobre pessoas que se sentem injustiçadas. E o comentário dela foi... E ainda tem advogados, resumindo, né, que vão defender esses crápulas, esses seres humanos, né, que ela falou sobre pedofilia, se não me engano, sobre estupro, coisas nesse sentido, eu não lembro o comentário totalmente. E ela falou, é verdade, eu, por exemplo, parei de atuar em conjunto com outros advogados, e não estou dizendo que, olha só, eu tenho amigos advogados que eu confio muito, que eu vejo que são respeitosos, que são dignos, são íntegros, mas eu tive algumas experiências ruins também, mas não só com advogados, com o ser humano em todas as áreas. Se você parar para pensar, ela estava falando dos advogados, mas eu comecei, a partir desse momento eu decidi sempre atuar sozinho, depois de algumas decepções. Então, por exemplo, eu não costumo fazer parceria, posso, mas não costumo fazer parceria com advogados. Geralmente eu prefiro indicar para os meus amigos áreas que eu não atuo, e eles acabam me indicando também, criminal, que é uma área que eles não fazem. E aí cada um pode ter liberdade de fazer aquele seu trabalho com dignidade, com a fé, com a crença que ele acredita, com a expertise que ele possui. Mas, falando ainda das injustiças, é fato que nem todo mundo é inocente, embora às vezes até se sinta injustiçado. E até mesmo um dos maiores criminosos desse país, com certeza, se você conversar com ele, ele vai se sentir injustiçado, pelo menos ele vai dizer isso, ele vai expressar isso. Só que a gente está esquecendo do livre-arbítrio. Porque se você parar para pensar em cada uma das situações, Deus te deu um sinal, te deu um toque antes, que você poderia ter decidido diferente. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu comecei um relacionamento onde todas as pessoas me avisaram, André,
Isso não vai dar certo. Até meu filho, adolescente, falou: André, melhor, ele falou: pai, isso não vai dar certo, não tem como dar certo. Então, assim, só que eu insisti e colhi bons frutos, muito aprendizado, mas também frutos amargos. E assim é a vida, né? Mas tem muitas situações, vou te dar um outro exemplo. Tem uma pessoa que eu atendo, que ela é uma pessoa que nas redes sociais ela exala um certo ódio muito extremista, com relação à política e as opiniões dela. E sabe o que eu fiquei pensando? Que quanto mais você alimenta ódio no seu coração, isso vai refletir na sua vida no dia a dia, não vai ficar só na internet, que já é muita coisa e reverbera e transmite ódio para muita gente, mas você está alimentando o seu coração com esse ódio. Então aqui quando fala recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, nossa, a glória, o Espírito, os frutos, isso liberta. Essa é a verdadeira liberdade, você não ser escravo do seu pecado. E eu tenho coisas na minha vida que eu preciso mudar. Cada um de nós temos uma escravidão, mas buscando a Deus, você vai ter cada dia mais e com certeza na perfeição, uma glória perfeita, eterna, né? Mas o ponto que eu quis reforçar aqui principalmente é: temos o livre-arbítrio. Então não somos inocentes totalmente. E também não espere uma justiça terrena, porque a justiça terrena não é justa. Olha que incongruência, né? Mas nós tentamos, como advogados, aliviar a dor da pessoa, dar uma melhor condição, uma proteção, mas não é perfeita. Isso no início era frustrante para mim, porque você começa a ter resultados e achar que você esquece que você no fundo também é muito pequeno. E a justiça verdadeira muitas vezes a gente nem entende, porque ela é divina. Mas como diz em 1 Coríntios, um dia teremos um esclarecimento amplo, geral, total. 1 Coríntios 13, o que é como uma imagem embaçada no espelho. Quando vier o que é perfeito, nós vamos ter um entendimento total da justiça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, do sacrifício de Cristo, que aos olhos humanos não é correto, não é justo. Então precisamos nos colocar em nossa pequenez e entender que não temos todo o conhecimento. E você vê a ciência cada dia mais tendo que se submeter à palavra de Deus. Eu até postei um vídeo ontem na comunidade mostrando que a inteligência artificial está provando, dizem que Elon Musk usou a inteligência das empresas dele, ou que ele criou, sei lá, para tentar provar que a Bíblia é incongruente, que ela está errada, pegar os erros da palavra de Deus. E a inteligência artificial chegou à conclusão de que existe de uma forma que parece uma criptografia numérica, que tem um termo que eu esqueci agora, que o pessoal usa, que essa marca d'água de Deus, esse blockchain, usando termos modernos, estão na natureza, estão em todos os lugares, a assinatura de Deus, o DNA de Deus, mas também na palavra de Deus, provado numericamente, porque para os judeus, na língua de origem, cada letra simboliza um número, né? Eu não sou bom nessa área, tá? Aliás, eu sou péssimo, eu estou reproduzindo um pouco do que eu aprendi. Então, cada dia mais a ciência tem que submeter a Deus. O próprio Einstein, que era ateu, no final das contas, ele admitiu que seria tudo impossível sem um Criador. Então, meus irmãos, eu queria te encorajar e te inspirar a não... Vou parar por aqui, porque está ficando longo esse áudio. A não abusar do seu livre-arbítrio. A não confundir liberdade, livre-arbítrio com irresponsabilidade. É isso, um beijo grande a todos, um ótimo dia, espero que Deus abençoe muito esse restante de semana da sua vida e se anime, porque nesse trecho que eu li para vocês é tão interessante, eu nunca tinha parado para ler dessa forma. Começa um versículo falando nas